Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e estou começando mais um programa Mulherzinhas. E nesta edição, nós temos como convidada a cantora goiana Magda Machado, também conhecida como Maguinha, e que fala com a gente da Suécia. Tudo bem, Maguinha? Tudo bem, Rosângela? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Maguinha, antes da gente começar a conversar, eu queria só que você dissesse aí para quem está nos assistindo exatamente o local onde você está falando com a gente. Eu estou falando com vocês de uma cidadezinha no Fiord, que tem a 65 quilômetros ao norte de Gotemburgo, na Suécia. Chama Ljungskile. Tá bom. Então, só para a gente localizar aí da onde que a Maguinha está falando com a gente, essas maravilhas hoje das tecnologias que a gente pode ter as pessoas tão próximas, mesmo estando longe, né? É mesmo a coisa, esse é o milagre da tecnologia, que realmente ajuda a vida da gente. Sim. Eu gostei desse. Bom, e antes da gente começar a nossa conversa, eu só quero fazer um pequeno esclarecimento. Normalmente esse programa aqui do canal é apresentado ao lado da Tarsila Couto de Brito, que é também colunista do nosso site, mas ela teve um contratempo e não pôde participar, então hoje eu estou aqui segurando a onda sozinha. E eu peço também para quem nos assiste que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos, curtam os nossos vídeos, que isso é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance. Eu também peço para que visitem o nosso site, ermiracultura.com.br. Nosso site ele é atualizado todas as semanas, com diversos conteúdos culturais, como crônicas, ensaios, resenhas, poesia. Sempre ali tem algo de muito interessante, conteúdos muito interessantes que valem a pena ser conferidos. Bom, antes da gente começar então a nossa conversa com a Maguinha, né, que é uma cantora e compositora daqui de Goiás, né, mas que se tornou aí, como ela mesma se chama, uma artista sem fronteiras, eu vou aqui apresentar rapidamente a trajetória dela, e uma trajetória que a gente vai explorar bastante aqui nessa entrevista, né, Maguinha? Bom, a Maguinha ela nasceu em Hidrolândia, no interior de Goiás. Na década de 1960, ela começou sua carreira artística aqui no estado, participando de shows e festivais de música. Em 1966, ela recebeu o prêmio de melhor intérprete no primeiro festival universitário, realizado aqui em Goiânia, e na época, ela era a mais jovem integrante de um grupo chamado Vanguarda de Goiás, fundado por Lia Dick. Na década de 1970, por conta da repressão da ditadura militar aqui no Brasil, que atingiu duramente a sua família, Maguinha partiu para uma espécie de autoexílio nos Estados Unidos. Foi lá que ela começou uma trajetória, né, dessa artista sem fronteiras, como eu já disse, e com temporadas em Florença, São Francisco, Miami, Hong Kong, e agora, né, na Suécia, mas também intercaladas com retornos aqui no Brasil, onde ela também passou alguns períodos e também gravou disco, disso a gente vai falar. Nesse percurso, a Maguinha teve a oportunidade de atuar ao lado de grandes músicos, como Dom Romão, Larry Williams, aliás, Romero Lunambo, Samuel Elvachar, e também gravou ao lado de nomes como Antônio Adolfo, Ricardo Leão, Bororó, Douglas Lora, Paulo de Carvalho, Ivo de Carvalho, Saulo Ferreira. E no Japão, onde ela passou a se apresentar mais recentemente, ela gravou com Ryoji Yamaguchi, Kiji, Keppel Kimura e Atsushi Sano. Não sei se eu estou pronunciando as palavras corretamente, mas depois você me corrige, Maguinha. Ótimo. E também é bom ter um dado também muito interessante da trajetória dela, que no período que ela viveu em Nova York, ela teve o privilégio de conviver com ninguém menos que João Gilberto, né? Tudo isso a gente vai conversar. Bom, na Suécia, desde 2015, Maguinha tem trabalhado, principalmente se apresentando em clubes e teatros na cidade de Gotemburgo e arredores. Ela gravou também alguns discos, né? Entre eles De Verde de Luz, Earth and the Sky, esse é importante dizer que foi indicado ao Brazilian International Press Award em 2006. Gravou ainda The Sound and the Feeling, Voyage to Veracruz, este disco ela gravou ao lado do premiado violonista Douglas Lora, que foi premiado no Brazilian International Press Award em 2008, como o mais notável CD de artista brasileira a ser lançado nos Estados Unidos naquele ano. Um outro disco que ela gravou também se chama Terra. Né? E agora, em dezembro,
ela se prepara para lançar de forma virtual, por conta da pandemia, um disco por uma gravadora, um selo japonês chamado Flores em Brasa. Como vocês verem, uma trajetória muito rica, né? E vamos conversar, então, começar a nossa conversa. E eu vou dirigir aqui a minha primeira pergunta à Maguinha, mais uma vez agradecendo muito, né, a disposição dela de falar aqui com a gente no Ermira, perguntando o seguinte, Maguinha, começando por sua trajetória, né? Como eu disse, você nasceu na cidade do interior de Goiás, em Hidrolândia, e, né, o seu interesse, vamos dizer assim, musical, né, foi despertado dentro da própria família, já que sua mãe, Ana Tércia, gostava muito de cantar, e seu pai, o Jackson, ele tinha inclusive uma banda de música, né? Eu gostaria um pouco que você falasse um pouco dessas influências familiares, o local onde você nasceu, na sua formação como artista. O que permanece da menina do interior goiano na cantora sem fronteiras, como você mesmo se autodenomina? Bom, meus pais se apaixonaram um pelo outro através da música. Então, aí já estava uma centelha de mim, né? Lá. E esse amor pela música permaneceu em nossa casa. O meu pai tocava violão, minha mãe cantava, meu pai teve uma banda de músicos, um conjunto musical, que eu também participei dele, com 13 anos. Então, assim, eu aprendi a cantar com minha mãe, que cantava, e tinha muita paciência para me ensinar músicas, me ensinar as letras, e eu já decorava letras e as cantava sem ter a menor ideia do que eu estava cantando, né? Mas eu gostava muito de cantar, era óbvio, então eles nutriram isso em mim. E o que permanece é que minha mãe permaneceu na minha voz. Porque até hoje eu escuto a voz da minha mãe na minha voz, que é muito parecida com a dela. Então, às vezes, eu me admiro, porque eu estou cantando e eu escuto a voz dela. E isso é uma coisa muito bonita que me acontece, né? E por isso é que eu vou cantar sempre. É uma das razões, porque é um sentimento muito profundo de identificação e tudo mais. E eu ainda tenho dentro de mim aquela menina do interior de Goiás, né? Ficou tudo registrado dentro de mim. Não só as músicas que eu aprendi, as poesias que eu aprendi na minha infância e na minha adolescência, mas também o cheiro, as cores, a terra, os amores, tá tudo dentro. E isso é uma coisa que não muda, né? E quanto mais eu aprendo e mais eu vivo e conheço o mundo e as outras pessoas, outras culturas, eu sempre descubro uma coisa a mais naquele relacionamento que eu tive com aquela terra e com aquelas pessoas. Então, eu sempre digo, né, que esse é lugar comum, mas é verdadeiro dizer que você pode sair de um lugar, mas o lugar não sai de dentro de você. E você é o que você é. Sim. Maguinha, agora a gente fazendo assim um salto da sua carreira, né? A gente já falou lá do começo, mas passando para agora, para esse novo disco, né? Flores em Brasa, você vai lançar agora, né? Em dezembro, com composições de sua autoria, né? Porque eu disse no começo que a Maguinha é cantora, mas ela também é compositora, né? E a previsão era de fazer uma turnê desse novo disco no Japão, mas por conta da pandemia, né? Você agora vai fazer um lançamento virtual agora em dezembro. Eu queria que você contasse aqui para a gente como é que foi o processo de criação desse novo trabalho, né? Em que a gente percebe claramente, né, uma espécie assim, de mistura de ritmos brasileiros, né, com também os ritmos orientais, algo que você já via experimentando também em outros álbuns. A gente pode ouvir isso, por exemplo, naquele disco Seu Terra também, né? Como é que foi esse processo?
de criação desse novo disco? Bom, como você disse, a pandemia modificou tudo, né? A minha viagem para o Japão foi adiada e agora o disco vai ser lançado virtualmente no dia 16 de dezembro, mas também na loja de discos da Tower Records, que é a única loja de discos do Tower Records que resta no mundo e é uma loja que tem muito sucesso, é grandíssima e todo mundo vai lá. Os japoneses adoram discos, LPs e CDs, não importa. Eles gostam do ritual de segurar o disco e conhecer o artista e saber dos nomes e saber quem escreveu, sabe? Eles não estão muito afim de stream, sabe? Você não sabe de nada. Eles são muito cuidadosos, são muito delicados. E então, você me perguntou sobre o processo de criação desse trabalho, essa mistura de ritmos. Isso começou há bastante tempo, né? Porque há já uns 20 anos eu fui cantar com uma banda de haitianos, com Mano Charlemagne, que era um cantor, compositor haitiano, isso em Miami, South Miami Beach. E eu cantava em crioulo haitiano, e a música deles é parecida com a brasileira, mas não é a música brasileira. Houve outras influências, né? E eu gostei muito dessa experiência. E aí aconteceu que em Hong Kong também eu conheci o Ryoji Yamaguchi, que é esse músico, violonista, compositor, arranjador, e foi um dos produtores. Quer dizer, foi o produtor principal no disco, junto comigo, né? Só para a gente situar aqui, você fala Hong Kong, quando foi isso? Eu falei em Hong Kong agora? Sim, que você conheceu esse compositor. Não, eu conheci o compositor, eu conheci o Ryoji Yamaguchi em Miami. Em Miami. Tá bom. Muito obrigada. Eu viajo. Então, eu conheci ele lá e aí começou essa ligação com o Japão. Sim. Mas essa ligação com o Japão só aconteceu, na real, quando eu morava em Hong Kong. Sim. Isso quando eu morava em Hong Kong, porque eu escrevi para ele no dia depois em que eu vi o tsunami que devastou a costa nordeste do Japão. Sim. E eu fiquei tão impressionada que eu escrevi uma letra de uma música e mandei para ele. A gente estava sempre em comunicação, mas eu escrevi, estou falando da ligação musical. Eu escrevi para ele e falei, Ryoji, aqui está ainda essa letra que eu escrevi para essa música, e pensando nos sobreviventes do tsunami, como uma oferta minha para eles, para ajudá-los a superar o sofrimento. A música original eu havia escrito para o meu irmão quando ele morreu, e essa letra tinha sido muito importante para me ajudar na cura, né? De modificar o sofrimento para poder não só aceitar, mas para poder crescer a partir daquela dor, né, que eu sentia. E eu achei que isso poderia ajudá-los e mandei a letra para ele. E ele gostou muito da música e gostou muito da letra. E disse para mim, então vamos gravar essa música. Então a gente combinou que a gente iria gravar essa música. Ele tinha uma banda com instrumentos, tinha um instrumento tradicional japonês, que é o shamisen. Então a gente combinou que a gente ia gravar essa música. Agora, demorou mais ou menos 6 anos, ou 7 anos, para a gente conseguir realizar esse sonho, essa promessa que a gente fez, que a gente faria isso. E
E o que aconteceu foi que ele gravou lá, gravou a faixa instrumental, né? E me mandou aqui, e eu gravei aqui a voz em Gotemburgo. Aí eu enviei para ele fez a mixagem e ficou muito legal, e ele então mandou essa música para esse filósofo, professor que fazia um memorial para os sobreviventes do tsunami, e ele gostou muito e disse: chame essa pessoa para vir cantar aqui, fala para ela vir para o próximo memorial, que seria daí a poucos meses. E foi assim que eu fui para o Japão a primeira vez. Quando eu cheguei lá, eu cantei na igreja com a banda dele, que eu tinha acabado de conhecer, e tínhamos ensaiado, mas eu fiz uns 5 dias antes da apresentação, mas aí começamos a... Toca essa, toca aquela, vamos, você sabe isso, você conhece isso, você gosta disso? E tem essa aqui que eu adoraria que vocês tocassem, tudo. Quando a gente viu, a gente estava com, assim, 12, 13 músicas já pensadas e tudo mais. A gente continuou a ensaiar, depois do concerto na igreja, a gente fez mais 2 apresentações, uma num pequeno local que chama O Copo do Dia, que é esses 2 japoneses que falam português, que são uma graça de pessoas, e todo mundo que vai, os artistas brasileiros, eles cantam no Copo do Dia. A parede está cheia de recados que todo mundo deixa, né? Então foi assim, super legal, e fiz um show numa boate que se chamava Saravá Tóquio, que era muito bonita e com luzes e palco, etc e tal, e também foi muito bom. E aí a gente combinou que a gente já deixaria algumas músicas gravadas pensando num disco que a gente faria. E durante 2018 e 2019, nós trabalhamos à distância, e em 2019 eu voltei e fiz, então, apresentações outra vez, né, em Tóquio, e continuamos a gravação do disco, que era a coisa mais importante para nós. E o processo de criação, o que aconteceu é o seguinte, por exemplo, só vou te dar 2 exemplos, né? Por exemplo, Ponta de Areia, que é uma música brasileira, todo mundo conhece. Ponta de Areia fala de uma região, Minas, Bahia, que morreu economicamente depois que os militares mandaram arrancar os trilhos de ferro. Era essa estrada que dava vida para toda aquela região. Todo mundo trabalhava, todo mundo plantava, todo mundo vendia. O trem, a Maria Fumaça, era a vida de todo mundo. E quando ela foi destruída, quando ela foi levada, toda a região passou a ser outra vez aquela região isolada, onde só plantam para subsistência, porque não tem modo de escoar os produtos, né, de transportar e tudo mais. E eles tinham, e eles lembraram de um fato que eles sempre pensam nisso, porque é da região de onde veio o cara que toca o shamisen, que a região se chama, eu tenho que olhar aqui porque eu também faço, é difícil falar os nomes, né, em japonês, mas era a região de Tsugaru.
E ali, nessa região, nessa área de Tsugaru, existia um porto, que era um porto que tinha começado no século X e que era um porto importantíssimo, num lago de onde vinha, esse lago chamava Jusan. E Jusan quer dizer 13. E aí tinham 13 rios que vinham e desaguar nesse lago. Mas aí, em 1343, por aí, veio um tsunami, que foi o fato que me ligou a eles para começar. Veio um tsunami e devastou completamente a região e afundou todas as 13 vilas que tinham na foz de cada um desses rios. Então, falando de duas realidades completamente diferentes, dois países completamente diferentes, em tempos completamente diferentes, mas que agora vinha no nosso sentimento como para representar uma coisa que ambos países haviam experimentado, que é a perda de uma coisa importante, a perda de uma coisa que significava vida, e para essas pessoas todas que pereceram, né? O nosso desastre foi um desastre econômico que afetou, sim, a vida de milhares de pessoas. O deles foi mais trágico no sentido da perda de vida completa, né, de tudo. Mas mesmo assim, o Kiji, que é quem toca o shamisen, ele toca uma parte dessa canção a respeito desse fato. E a canção chama Dunas de Tosa. E Tosa é também 13 em japonês. Então, o Ponta de Areia, você vê que de repente entrou no Tosa, que é aquela canção antiquíssima do domínio público japonês, né, que ninguém nem sabe de quando é que vem, que fala, é uma canção de pescadores, sabe? Então, aí vem, e você sente no shamisen toda essa tragédia que existiu, sabe, no evento deles e também no nosso, né? Em maneira menor, mas significativa, muito significativa, para quem mora lá, né? Para quem mora lá, para quem sofre lá naquela região. Então, foi isso. E como é uma música muito conhecida, e eu amo muito, e já gravei essa música no passado com o Paulo Carvalho, Ivo Carvalho, num outro disco que foi o Terra e Céu, Earth and Sky. Então, eu quis refazer com eles. Então, essa é uma história. A outra história é que foi o Assum Preto, que também é super conhecida, e que foi a primeira canção que eu cantei na minha vida, que eu aprendi a cantar com minha mãe, e que chorava porque eu ficava com muita dó do Assum Preto, porque ele era cego, né? Ele era cego, e alguém furou os olhos dele. Isso, assim, me deixou desnorteada quando eu fiquei sabendo disso. Mas o interessante nessa música é que o shamisen, a gente tem uma canção de um pássaro preto que é cego, e ela é tocada com o shamisen, que é um instrumento que é tocado pelos cegos no Japão. Lá nessa área que vem lá de cima, de onde vem o Kiji, né? Eles, quando a criança é cega, são histórias já antigas, mas quando as crianças nasciam cegas ou ficavam cegas, elas eram levadas para viver nessa casa e ali elas eram ensinadas a tocar o shamisen. Por quê? Porque ela é muito simples.
Eles achavam que era simples porque tinha só 3 cordas. E aí eles aprendiam a tocar esse shamisen e uma vez por mês, vamos assim dizer, ou 2 vezes por mês, ou em alguma estação, eu não sei como, mas periodicamente saíam os professores e os mentores com eles, os cegos, tocando o shamisen e os levava na casa das pessoas. E na porta das casas das pessoas, eles tocavam. E as pessoas saíam e davam para eles moedas, roupas, comida, batiam palmas, ficavam enternecidas, trocavam energias, e isso era a vida deles. Quer dizer, eles eram pessoas úteis que viviam plenamente com a cegueira, né? E é um instrumento lindo. E quando você escuta o Kid tocando o Assum Preto, você não pode deixar de lembrar daquelas pessoas cegas tocando, sabe, a música para esse pássaro preto. É muito bonito. É. Aliás, assim, são realmente... O disco, eu já tive o privilégio de ouvir aqui em primeira mão, é muito bonito, não é? E quando a gente fica sabendo o que está por trás dele, fica muito mais interessante e encantador. Mas, Maguinha, agora, falando, assim, a gente retornando para a sua trajetória agora, você... Falei no início, né, de que como a questão, por exemplo, que você teve que sair do Brasil na década de 70 para morar nos Estados Unidos, muito por conta também da repressão, da ditadura contra membros da sua família. Eu queria que você falasse agora um pouquinho, né, de como é que foi essa trajetória, até você chegar aí na Suécia, né? Que você falasse agora para a gente um pouquinho a respeito disso, como é que foi esse percurso seu, né? Saindo daqui, indo para os Estados Unidos e depois para esses outros locais onde você morou. Tá bom, eu vou dar uma primeira, né, uma marcha primeira e bem rápido mesmo. Tá? Porque eu sei que é muita coisa, mas porque é muita coisa. Antes, porque gente... quando eu saí, desde que eu saí dos estados de Goiânia em 1970, são 4 décadas, né? Mas eu saí realmente porque eu estava numa situação muito difícil, numa situação que dizem que pimenta nos olhos dos outros não dói, e é verdade, porque eu tive que aprender a contar a minha história sem chorar, sem sofrer, porque eu sabia que é como dar uma informação que não tem, que está isenta de sentimentos, porque não pode estar mais, né? Mas foram perdas, foram dias, meses muito difíceis. Meu irmão foi preso, ele tinha pouco mais de 20 anos, né? E foi preso na nossa casa de madrugadinha por um bando de homens que cercaram nossa casa e aí levaram, né? Sem nos dizer para onde. Só para situar, como é que era o nome do seu irmão? E ele era o quê? Ele era estudante? Ele tinha militância política? Como é que era? Ele era presidente do Grêmio do Liceu de Goiânia. E ele, como muitos outros, né, houve uma turminha bem forte na resistência à ditadura. E eles eram muito jovens, eles só sabiam que não era possível não ter liberdade para viver, para falar, para dizer opiniões. E a represália era muito dura. Meu irmão era o Jackson Luiz Pires Machado, como eu, né, Magda Pires Machado. E ele sumiram com ele, né? Sumiram com ele como sumiram com muitos
naquela época que a gente não conseguia vê-los, né? Quem nos ajudou, quem tentou nos ajudar foi o Dr. Rômulo Gonçalves, que era o único advogado que apresentava a pedido de habeas corpus para prisioneiros políticos, porque todo mundo morria de medo. E a gente estava tentando achar onde é que meu irmão estava, porque a gente não tinha a menor ideia. A gente recebia recados, às vezes, de pessoas que diziam, passando por mim na estrada, falavam, olha, fala para sua mãe para tentar achar seu irmão, que ele está apanhando muito, ou ele está sofrendo muito. E quando você olhava assim para saber, você nem sabia quem que era aquela pessoa, mas tinham comunicações, né? E então foi isso, foi um grande sofrimento. Nós passamos 6 meses sem saber onde encontrá-lo. Todos os lugares onde nós fomos, nos era negado uma visita, né? E finalmente o Dr. Rômulo nos disse que ele tinha ideia de que meu irmão estivesse num quartel militar em Brasília. E aí nós fomos para procurar o meu irmão e no caminho nós tivemos um desastre de carro e minha mãe foi vítima desse desastre. Depois de 3 semanas de coma, quer dizer, 2 semanas de coma, história comprida, mas enfim. Meu irmão foi através de amigos e parentes e tudo, que nesse momento tentaram encontrá-lo, e ele então ele veio ao hospital onde minha mãe estava em coma, né? Mas até isso foi motivo para eles torturá-lo, porque eles botaram ele no carro e disseram que estamos levando você, né? Ele achou que ele ia ser exterminado, né? E depois de todo esse tempo viajando de Goiânia para Brasília, eles chegaram na porta do hospital, falaram, desce aí, rapaz, sua mãe tá morrendo aí, tá vendo? Culpa sua. Essas coisas assim, né? Essa falta de humanidade, essa falta de tudo, né? E minha mãe morreu, enfim, poucos dias depois que ele ficou com a gente uns 3 dias com a polícia, né? E eles levavam ele para algum lugar de noite, de manhã eles traziam ele lá e ele foi permitido ir ao enterro da minha mãe no cemitério Santana. E aí também eles prenderam meu pai no cemitério. Eu não vi isso, eu fiquei sabendo disso muito tempo depois, por meu primo, Júlio Antônio, que é jornalista, que me contou, porque ele estava lá e ele viu. Eu simplesmente, porque meu pai estava num hospital na época, e ele sumiu, eu achei que ele tinha voltado para o hospital, mas não, ele foi preso. E aí depois eu fiquei com meus irmãos, né? Meus irmãozinhos. Eu fiquei com meu irmão Jackson preso, desaparecido, que voltou outra vez para um lugar onde eu não podia vê-lo, nem sabia onde ele estava. E meu pai sumido porque longas histórias, não vou entrar nisso. Meu pai estava sumido. E eu estava com meus irmãos, meu irmão mais novo, Renato, e Maria Tereza e Betúlia. Minhas irmãs de 13, 14 anos, meu irmão de 16 anos, que era diabético. E então, e eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite.
E fiz muitas coisas, né? E tentei ser mãe e pai deles, mas não consegui. Eu tinha 19 anos e então isso foi muito difícil, né? E finalmente meus pais, eu tinha morado nos Estados Unidos 1 ano e eu recebi esse convite para ir, para ficar com eles. Para poder estudar, porque eu tive que trancar a minha matrícula na Universidade Federal de Goiás, onde eu estava cursando o 1º ano em comunicações sociais, ou comunicação social, e trabalhando muito, né? Trabalhando muito e não consegui mais fazer todas as coisas que eu fazia. E fiquei anoréxica, estava pesando 37 quilos. E então, quer dizer, eu quis ir para os Estados Unidos um pouco para que minha família me ajudasse a tomar conta dos meus irmãos, porque eu tinha 19, 20 anos e eu não tinha condições de criar meus irmãos sozinha. Então, eu tentei ir, mas eles me negaram o meu passaporte. Não quiseram me dar meu passaporte. E um dia, um milagre aconteceu, que alguém me cercou, passou por mim na rua e me deu um recado para ir na Polícia Federal da Rua 3, no tal e tal andar, à 1h30, à 1h da tarde, e que eu estava convocada a comparecer lá. E eu quase morri de medo, né? Porque eu pensei que, meu Deus do céu, né? Porque já tinham me falado muitas vezes, eu fazia parte daqueles grupos que cantavam coisas que não deviam cantar, né? Que faziam shows que não deviam fazer, porque falavam coisas diferentes. Desde a época do grupo Vanguarda de Goiás, a gente ia fazer shows, etc. e tal, chegava a polícia para olhar o que a gente estava fazendo, eu era parte daquilo tudo. Então, eles me negaram o passaporte. E ainda mais porque agora eu tinha meu pai preso e meu irmão preso. Então, eu era visada. Então eu não podia... Eu fui lá cheia de trepidação e tudo mais, mas aconteceu que teve esse homem, tinha esse homem lá, não tinha mais ninguém lá. Era um homem que estava sozinho numa sala com a porta fechada. E eu já pensei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí, tremendo, né? Eu fui e segurando a barra e aí ele me deu meu passaporte. E falou que ele sabia tudo de mim. E que ele sabia da minha luta e que ele gostava muito de me escutar cantar e que ele gostava muito da pessoa que eu era, que ele sabia que eu era, e que ele achava que eu devia ter uma chance de viver uma vida melhor, de ter uma oportunidade de viver uma outra vida. E aí ele foi e me deu o passaporte e falou, eu recomendo que você saia do Brasil o mais rápido possível. E aí, daí a 1 semana, esse homem permanece sem nome. E tem a minha gratidão para o resto da minha vida, né? Mas eu consegui ir para Nova York em julho de 70. E aí eu consegui estudar, ganhei uma bolsa de estudos integral, que até os livros eles pagavam para mim e tudo mais, e comecei a fazer minha vida, arrumei trabalho, comprei casa, etc e tal. Meus irmãos, primeiro foi a Betúlia, depois foi a Maria Tereza, e aí ficou aquele trança-trança, aí foi o Renato, mas o Renato era doente, ficou muito doente nos Estados Unidos, e eu não conseguia tomar conta dele sozinha no final, porque ele estava mesmo a caminho da morte, e então nós voltamos para o Brasil. Mas falando um pouco agora, só te interrompendo aqui, dessa sua... essa primeira experiência sua em Nova York, quando você foi lá,
Teve um período ali que você teve até a oportunidade de conviver com o João Gilberto, né? Como é que foi isso? Conta pra Não, gente. foi um pouco aí depois dessa história, justamente, meu irmão ainda estava lá. Eu fui apresentada para o João Gilberto pelo Vladimir Araújo, que era uma pessoa que eu conhecia desde Goiânia, nos tempos em que a gente cantava as vezes que eu fui cantar no programa do Arthur Rezende, A Juventude Comanda, e o Vladimir Araújo era um cara que tocava iê, 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 etc e tal, e ele era muito empreendedor. E ele foi para Nova York, eu descobri que ele estava em Nova York, a gente se conheceu mais, né, lá, e nos sentimos irmãos, porque você imagina, 2 de Goiânia, e tinha também outros goianos, outra goiana que estava lá, Carmen Lúcia Gomes Leite também estava lá, que também ficou muito minha amiga, a Iada de Guimarães também. Então, assim, tinha esses poucos goianos, né, que a gente se via. Mas acontece que o Vladimir era uma pessoa da música, uma pessoa que gostava como eu disse, ele era muito empreendedor, fez até entrevista com os Rolling Stones, por exemplo, né? Mandava para Goiânia a entrevista dele. E ele era muito amigo de todos os músicos brasileiros que moravam. E como ele gostava de mim e falou, mulher, vem para cá, você tem que vir para cá, porque ele morava em Manhattan e eu fazia universidade lá nos cafundós para eles, né? Porque na ilha longa, né? Long Island. Mas eu tinha essa bolsa de estudos, a minha preocupação maior eram meus irmãos e minha família. Falei, quieta aí, eu tenho que terminar meu curso, depois um dia acontece. E aí ele me levou muitas vezes para conhecer pessoas, como, por exemplo, eu conheci o Dom Romão nessa época, eu conheci o Dom Salvador, conheci o Tiago de Melo, músico, irmão do poeta Tiago de Melo, e ele conhecia o Sivuca, todo mundo era amigo do Vladimir. Mas a única amizade que pegou mesmo, que ficou amizade de verdade, foi a minha amizade com o João Gilberto. Que tínhamos uma ligação muito, muito sincera, muito cheia de respeito, muito carinho. Ele era uma pessoa, todo mundo sabe como ele é conhecido, né? A persona dele, pública, era uma pessoa difícil e que não gostava das pessoas, ou tinha dificuldade com as pessoas. E eu não vou comentar sobre isso, porque isso é como todo mundo o via, e eu vi mais como uma pessoa que ele vivia no mundo dele, e curtindo a música, inventando coisas, e como se diz, uma sensibilidade muito refinada, né? muito aguçada. E o importante é que ele sentia que ele, né, podia me ligar a hora que fosse, tocar um arranjo que ele acabou de fazer, que ele está achando o máximo, e aí liga para você 3 horas da manhã, né? Maguinha, escuta essa, escuta, o que você acha disso? Ou a gente, eu ficando na cidade, né, dormindo na casa dele, e aí ele tocar para eu dormir, né, assim mas assim, nunca houve nenhum
nenhuma ligação amorosa de outro tipo, só que nós éramos apaixonados um pelo outro, né? A gente era Maguinha, pode comprar isso para mim, não posso sair hoje. Eu passava lá depois do trabalho, porque agora eu já tinha terminado a universidade e eu estava trabalhando em Nova York, aí eu podia passar lá, podia comprar, etc e tal. Enfim, eu tive muitos conselhos dele, né? Muitos conselhos dele. Ele dizia para mim que eu não devia procurar trabalho, né? Que eu não era da minha conta. Trabalhar, procurar emprego, não era coisa para mim. Você tem que cantar, você tem que cantar. E aí, bom, a gente foi amigo muitos anos. E aí ele brigou comigo um dia. Ele brigou comigo um dia. E passamos 10 anos se passaram antes que ele me mandasse um recado dizendo que me amava e que pedia desculpas. Mas aí a gente nunca mais se viu e foi isso. Mas tem muitas e muitas coisas que a gente, né, que eu ensinei para ele, que ele me ensinou e tudo mais. E como é que foi, assim, só falando rapidamente para a gente saber aqui, esses prêmios que você ganhou, né? Eu falei no começo aqui da conversa, como é que foi a gravação desses discos? Você também teve a chance de conhecer outros músicos aí importantes, né? Na sua trajetória, tocar com eles? Sim, eu comecei, eu decidi fazer um disco em 2006, e ali esse disco foi com o Ivo de Carvalho, que era conhecido no Brasil, é conhecido no Brasil, tocava com o Guilherme Arantes, é mais novo do que eu, então é outra onda de música, mas um excelente músico, maravilhoso. O Paulo de Carvalho, que é uma enciclopédia musical ambulante, sabe tudo quanto é acorde que existe no mundo, que é um grande músico. Então gravei esse disco com eles, um percussionista bom lá de Miami, Felipe, e outros músicos americanos e tudo. E aí depois eu toquei com o segundo disco, foi com Douglas Lora, que é uma pessoa maravilhosa, músico maravilhoso, pessoa maravilhosa, tudo assim, que tem um sentimento e uma técnica. Assim, é o violonista perfeito mesmo, sabe? Aquele que te abre o coração completamente quando ele toca. Se você escutar o Voyage to Vera Cruz, ou a Viagem ao Vera Cruz, né? É o disco que eu fiz com ele. Foi a primeira vez que eu gravei músicas de minha composição. E músicas, e cantei músicas de composição dele. E teve só 2 músicas uma de uma amiga dele, que fez, e eu cantei, e uma música do Valdemar Henriques, paraense, né, que foi uma música que minha mãe me tinha ensinado quando eu era menininha, que chamava Tajapanema, que eu não tinha a menor ideia do que eu estava cantando também. Mas eu gostava de Tajapanema. Tajapanema chorou no terreiro, Tajapanema chorou. Eu gostava. Tá. Então, a gente tocou esse disco, que é um disco realmente lindo, Eu acho o disco lindo. O Douglas também acha o disco lindo. Até hoje a gente fala, pô, aquele disco que a gente fez é muito bonito. Esse disco ganhou o prêmio do Brazilian International Press Award, que é aquela liga de jornalistas brasileiros que trabalham no exterior, né? E eles, então, foram convocados pelo Carlos,
Borges, que é o fundador dessa iniciativa aí do Brazilian International Press, para fazer parte do júri, né? A respeito dos discos que foram nomeados, né? Para participar. E tudo. Esse disco, então, foi basicamente Douglas Lora e eu, e participações, né? Do Alexandre Lora, do Claudinho Spivak, que foi também quem gravou o nosso disco no estúdio dele. E teve aquele, antes disso, teve aquele em Goiânia, né? Que eu tenho que falar rapidamente, mas o De Verde e Luz, que eram as poesias de Lúcia Peixoto, que eu concordei em cantar o disco dela quando me perguntaram, PX da Silveira, foi lá na fazenda e me perguntou: minha irmã Lúcia tem essas músicas e ela quer gravar, você canta? Falei, canto. Eu li as poesias, ele falou, você quer cantar? Eu falei, quero. Aí, sem mesmo escutar a música que ela teria colocado, nem nada, pelas poesias dela eu quis cantar. E para mim é um disco lindíssimo, avançado, mesmo com as condições em que foi gravado, né? Mas tem 3 faixas que foram gravadas no Rio, simples, com Antônio Adolfo. Uma delas eu faço um dueto, nem é um dueto, canto junto, partes. Eu canto uma parte, ele canta outra, com o Sérgio Ricardo, que era um grande, maravilhoso artista que a gente perdeu recentemente, né? E que para sempre está no meu coração também. Essa é uma música que eu escuto só para escutar a voz dele, né? Aquele grave que ele dá, assim, que vai pá no coração da gente, que você não acredita que está saindo da garganta de uma pessoa, esse grave tão sonoro, tão musical, né? Assim como ele tem. Aí, e esse disco, então, foi o começo da minha gravação, depois do disquinho do festival universitário, em que eu sempre disse que eu gravei uma música da Keila Diniz, que ficou em 4º lugar, mas eu fui declarada a melhor intérprete do festival, né? Cantando essa música, que foi até meio esquisito, porque eu só fazia o solo, né? Porque a gente tinha lá o quarteto, todo mundo junto cantando lá, não me lembro mais, desculpa. Mas, enfim, foi isso. E depois do Douglas, eu gravei Terra, né? O disco em Hong Kong, que eu gravei com Alexis Ulrich, que é uma compositora americana maravilhosa, que faz música clássica, escreve música clássica, compõe música clássica, toca um piano maravilhoso, e o Samuel Ferrer, que é o contrabaixista, como é que fala? Porque ele toca o baixo, né? O contrabaixo, com a Orquestra Sinfônica de Hong Kong, e inserimos ali um instrumento que você escutou, talvez, eu não sei, que é o erhu. Erhu é um violino chinês, e esse tem uma corda só uma corda, que é esticada no braço, né? E no final dela tem um pequeno tamborzinho de couro de cobra, e aí faz uma... Ele tem um som choroso, sabe? Um som assim que realmente vai no fundo do seu coração, que é uma coisa... E então ela tocou isso na música Terra, e na música que foi logo depois que eu compus essa música, que eu fiz essa música, e eu fiz essa música em Hong Kong, mas eu toquei ela outra vez no Japão,
com os meus amigos agora com os instrumentos japoneses, né? Porque eu ainda estava longe da minha terra e tendo a mesma experiência com aquelas pessoas que eu amava e tudo mais. Aliás, tem depois... essa música Terra tem um verso muito bonito que fala: tão longe da minha terra, eu vejo que toda terra é igual, não é? Magui, agora a gente já está aqui chegando no final da nossa conversa, da nossa gravação. Eu gostaria só que você falasse agora dessa sua, essa sua temporada agora, não sei, você já tem, aliás, não é bem temporada, você já está aí na Suécia desde 2015, né? Dessa sua experiência aí vivendo na Suécia, nessa cidadezinha onde você mora. E como é que é essa condição sua de cantora brasileira, né? Que canta em português, canta em inglês também, mas também canta em português. Como é que você se vê assim com relação ao Brasil? Como é que é a sua relação com o Brasil hoje? Você tem contato aqui em Goiânia? Você tem vindo aqui com que frequência? Como é que é isso? Bom, primeiramente, aqui, aqui na Suécia tem muitos brasileiros. Todos os lugares onde eu vou tem muitos brasileiros. Quando não tem brasileiros, tem os amantes do Brasil, né? Tem muitos amantes. O Brasil tem muitos amantes pelo mundo afora. Entre os estrangeiros e, claro, nós brasileiros, nós nunca esquecemos a nossa terra e a gente está sempre procurando brasileiro, né? Então, a minha relação com o Brasil hoje em dia é sempre amorosa, é sempre sentida, é sempre passional, não tem, sabe, eu me envolvo com tudo, apesar que já me falaram 1000 vezes, não dê opinião na nossa vida aqui, você não mora aqui, você não sabe o que está acontecendo aqui, e você fica de bico calado, já falaram isso para mim muitas vezes, né? E é claro que eu digo para eles, mas tá brincando comigo, né? Falar que quem é você para me negar o meu direito humano de amar a terra onde eu nasci? Quem é você? Eu amo mais a minha terra por estar longe dela do que você que a despreza, que não toma conta, que vota para gente errado, que não vê, sabe? Fica endeusando pessoas em vez de pensar em ideias, planos e tudo mais, sabe? Quem é você para me dizer que eu não devo dar uma opinião? Então, perdi assim mais da metade dos meus amigos de Facebook por conta dessa história de política e tudo mais. Mas não me importo não, porque tudo que eu disse é verdade. Tudo que eu disse é verdade. E quem não se arrepende e quem não viu até hoje que eu falei exatamente a verdade e fiz exatamente a previsão de tudo que iria acontecer, antes mesmo que acontecesse, então é porque não quer ver mesmo, né? Mas eu adoro o Brasil, porque o Brasil, primeiro, é minha terra e ninguém tira ela de mim, né? Depois, porque eu acho o Brasil assim, quando o Brasil vive, quando o Brasil é livre, quando o Brasil sonha, tem uma a criatividade é tão alta, é tão linda, é tão, como se diz, é tão contínua, né? Ela vai assim, é como uma fonte incansável, né? De coisas e tudo mais. E depois, e você do outro lado, né? Quer dizer, tem esse conflito, né? Desses dois Brasis, né? Como já dizia João Bosco e o Aldir Blanc, né? O Brasil não conhece o Brasil, né? Ou o Brasil não conhece o Brasil, né? Essa coisa que tem um lado do Brasil que
que é tão ganancioso, que é tão ensimesmado, que é tão arraigado àquelas ideias antigas daquele país colonial, que não vê que o Brasil é uma explosão de coisas maravilhosas, de uma fusão de raças, de culturas, né? Se não tem ainda. Falam que não, sabe? Mas é claro, o Brasil já é um país onde o sangue está todo misturado. Quem quer essa história, sabe? De falar que preto é isso, branco é aquilo, etc. e tal, né? Achando que isso é Estados Unidos da América. Não tem nada disso, nós temos uma história diferente, apesar de que o preconceito vive até dentro de quem tem o sangue misturado, sabe? As pessoas que... e tudo. Então assim, essa é que é a parte difícil do Brasil agora. A política está difícil no Brasil. A confusão está difícil no Brasil. Ver e ter esperança está difícil no Brasil. Mas existe a esperança, né? Agora que o Trump caiu e todo mundo me pergunta, mas ele ganhou ou não ganhou? Ele ganhou. Está provado que ele ganhou, sabe? Basta ler para você ver que ganhou. E o Trump está fazendo corpo morto e não quer sair porque ele está arrecadando grana para pagar as dívidas que ele tem, né? Então, é isso, mas ele não tem jeito, a não ser que ele faça uma coisa que nunca se viu no mundo até agora para os Estados Unidos, vai continuar assim. Então, o Brasil é isso. Bom, mas agora, para a gente terminar aqui, eu só queria que você dissesse, então, para as pessoas aqui que estão nos assistindo, que se interessou em conhecer seu trabalho, né? Como que a gente faz para ter acesso? Eles estão disponíveis nessas plataformas digitais aí, de streaming? Como é que é para ter acesso aos seus trabalhos? Bom, eu estou como Maguinha no Django Rádio, né? Tem uma estação no Django Rádio, que você pode ir lá e bota Maguinha, Django, travessão, música, travessão, Maguinha, né? Então, tá tudo de graça. Tá em Spotify, tá em Apple, tá todas as plataformas musicais. Mas como eu te falei, eu tenho birra dessas plataformas musicais pela impersonalidade que elas dão aos artistas e como elas ganham todo o dinheiro e nos pagam quase que nada. É um roubo total. E ninguém fica sabendo de ninguém sabe de ninguém entende de nada. Então, para mim, é melhor que eles ou podem escutar no meu site, que é www.maguinha.com. Para comprar o disco, pode comprar entra no Facebook, tem Flores em Brasa, que é o nome do meu disco novo, que são 2 discos, é um álbum que tem 2 discos, tem 16 músicas. 12 delas são minhas, sozinha, minhas com outros compositores, como Renato Castelo, com quem eu escrevo músicas sempre que posso. E, enfim, é fácil. Então, entra no Google e bota Maguinha e vai ver muitas coisas minhas e tudo mais. Você me perguntou se eu tinha feito alguma coisa em Goiás ultimamente. Muito tempo que eu não canto em Goiás. Espero cantar em Goiás um dia desses, ou no Brasil, em qualquer lugar. De repente eu vou com os japoneses quando for época de celebrar o centenário da vinda dos japoneses para o Brasil. Né? Tomara que dê certo, então, né? Quem sabe, se algum produtor musical que esteja nos assistindo aqui tenha essa ideia aí de convidar a Maguinha, né? Vai ser um prazer para a gente vê-la aqui ao vivo. Maguinha, então, nossa, acho que é uma trajetória tão rica, né? Que a gente poderia ficar aqui horas conversando, mas já está dando tempo aqui na nossa gravação. Eu gostaria muito de agradecer, então, a sua participação no nosso programa, te desejar muito sucesso e deixar para você aí uns minutinhos aí finais para você se despedir, então, do nosso público.
Ah, eu acho maravilhoso ter tido essa experiência, essa chance de falar com você e, consequentemente, poder falar com todos os seus, com toda a sua audiência, né, no YouTube, para todos os lugares. E eu vou também divulgar essa entrevista, né? Agradeço a atenção, agradeço o coração aberto, eu espero que eu não tenha ofendido ninguém, que eu não tenha feito mal para ninguém, porque eu ficaria contrariada se isso acontecesse, mas agradeço também poder dizer o que eu sinto, o que eu penso, e fico muito feliz pelo seu convite e por ter conversado com você. Tá bom, Maguinha. Muito obrigada, então. Obrigada a você, Rosângela. Tá bom. Olha, então, eu peço mais uma vez para quem nos assiste que não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos, curtir nossos conteúdos. Isso é muito importante para a gente continuar aqui nesse trabalho aqui e ampliar nosso alcance. Então, até o próximo, mulherzinhas. Até mais. Até o próximo. Até o próximo. Tchau.